A paz do Senhor, mocidade do Senhor, em especial a todos os jovens que fazem parte do DEJA de Alvorecer, da Mocidade de Alvorecer. Quero iniciar dizendo que estou sentindo muita falta de todos vocês durante esses períodos de afastamento, de isolamento social. E a mensagem que eu trago para vocês hoje é sobre oração. Deus já havia colocado essa mensagem no meu coração há alguns dias, mas em virtude da rotina corrida, não foi possível fazer isso antes, mas chegou a hora, chegou o momento. Então, separe junto comigo estes minutos para escutar aquilo que Deus tem preparado para nós, para que possamos refletir sobre a santa palavra do Senhor. Amém? Então, como eu já disse, vamos refletir um pouco sobre a oração. E eu já começo fazendo um questionamento. Como a gente pode afirmar que conhece alguém de fato, se a gente nem sequer, nunca conversou, nunca trocou alguma palavra com essa pessoa? Impossível, né? Impossível a gente fazer isso. Dizer que conhece alguém sem nunca ter ao menos conversado com ela. E a oração é o meio que Deus deixou para nós, que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou para que possamos nos aproximar e, acima de tudo, conhecer a Deus, estreitar os nossos laços com o Senhor. Da mesma forma que nós precisamos conversar com os nossos pais para que a gente possa conhecer, que os pais precisam conversar com os filhos para que possam conhecer melhor os seus filhos. Da mesma forma, Deus espera de nós, que somos seus filhos, que nós nos aproximemos dele, que nós conversemos com ele e coloquemos diante dele tudo aquilo que está em nossos corações. Ele não precisa que a gente conte para ele o que está acontecendo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele sabe de tudo. Mas ele espera que a gente converse com ele, que a gente diga, porque dessa forma a gente passa a se aproximar mais do Senhor. E é isso que ele espera de nós que somos os filhos dele, que nós possamos construir uma relação íntima com ele. Assim como a própria palavra oração, o finalzinho dela, a ação, nos remete a agir, a fazer. Então não é somente nós estarmos parados lendo a Bíblia. Nós também precisamos, não estou dizendo aqui que não é necessário ler a palavra do Senhor, sim, é a palavra do Senhor que nos alimenta, mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E uma das formas de colocar a nossa fé, aquilo que nós confessamos com a boca, de que nós somos filhos de Deus, que nós cremos em Jesus, no Filho de Deus, essa fé, essa crença, a gente precisa colocar ela em ação. E uma das formas é orando, intercedendo a Deus pelos nossos entes queridos, intercedendo a Deus pela nossa vida espiritual. Através da oração, nós não só estreitamos os nossos laços com Deus, com o Pai Celestial, mas através da oração nós também conseguimos libertação, nós também conseguimos cura. E também é através da oração que milagres acontecem. Nós vemos durante toda a Bíblia Sagrada vários relatos de milagres grandiosos, maravilhosos. E da mesma forma que esses milagres aconteceram no tempo da Bíblia, no tempo em que a Bíblia foi escrita, os milagres ainda acontecem nos dias de hoje. Requer que nós tenhamos fé, que nós coloquemos a nossa fé em ação e, acima de tudo, que essa nossa fé nos motive, nos anime a sempre pedir a Deus, a sempre colocar as nossas intenções e a direção das nossas vidas nas mãos dele, porque só ele tem o poder para mudar qualquer situação, para transformar qualquer condição que a gente esteja passando, qualquer condição que esteja em nossas vidas. Na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele ensina a nós cristãos, ele ensina a igreja do Senhor a orar
sem cessar. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Veja só como é importante a oração na nossa vida cristã. Nós devemos orar e sem cessar. Ou seja, nós temos que ter uma rotina, nós temos que colocar na nossa rotina diária, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, separar um momento para o nosso devocional, separar um momento para a oração, pois ela é importante. Ela é importante porque ela nos conecta com Deus e a gente deve prezar por isso. Devemos prezar por a importância de estarmos ali conectados com o Senhor em oração. E quando o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, que nós devemos orar em todo o tempo, né? Então devemos separar um momento, principalmente agora, nesses dias em que a gente está sem nos congregarmos fisicamente. É importante que durante a nossa rotina diária, a gente possa separar um tempo, mesmo que seja pouco, né? Mesmo que seja 5, 10 ou 15 minutos, mas que esses 5, 10 e 15 minutos sejam aproveitados da melhor forma possível e que nós entreguemos o nosso coração a Deus nesse momento. Que nesses minutos que a gente separa, mesmo que sejam poucos, mas que a gente se entregue totalmente, que a gente se coloque totalmente diante do Senhor, através da oração. Ainda continuando, ensinando a igreja do Senhor, escrevendo dessa vez aos Colossenses, Paulo diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, mais uma vez, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo, ele vem alertando, ele vem ensinando à igreja a importância de perseverar em oração, de estarmos sempre em oração. Além de exortar a igreja sobre a necessidade da oração, ele também seguiu, ele também deu o exemplo. Ele não só ensinou, mas ele também deu o exemplo da oração, de uma vida em oração. Nós vemos isso em Efésios capítulo 3, versículo 14, onde Paulo diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, Paulo ele estava precisando de um socorro de Deus. Ele estava precisando de uma orientação do Pai. Então, ele vai e se coloca de joelhos. Ele ora. Paulo é um dos grandes pregadores da Bíblia, depois de Jesus Cristo. E ele, com uma vida espiritual, uma vida toda consagrada ao Senhor, vivendo para a pregação do Evangelho. Então, constantemente ele estava ali falando sobre o Senhor. Então, consequentemente, ele estava ali sempre buscando ao Senhor. Mas aqui ele dá o exemplo de que a gente precisa tirar, mesmo que a gente tenha um amplo conhecimento, mesmo que a gente sempre esteja ali atuante na obra do Senhor, nós precisamos separar um momento para que seja nós e Deus ali, num momento de intimidade. E nesse momento é que a gente vai procurar forças, vai buscar forças no Senhor e buscar respostas de Deus e colocar as nossas lutas na direção de Deus, para que assim a gente possa vencer, né? Então esses versículos nos levam a refletir sobre isso, né? Que começa na oração, começa no momento em que a gente coloca os nossos joelhos no chão. É nesse momento que a gente começa a nossa luta, a nossa batalha. E nessa estratégia, com essa estratégia de estarmos sempre em oração, que nós vencemos as nossas batalhas. Por isso que Paulo diz, por causa disso. Então ele tinha uma causa, ele tinha um propósito, ele estava precisando que Deus tomasse a frente da situação. Então ele, conhecedor, ciente do Deus a quem ele servia, ele colocou essa causa diante de Deus de joelho e assim conseguiu vitória. Ainda sobre o mesmo tema, né, continuando a sua mensagem aos Efésios, Paulo diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por
todos os santos. Está lá em Efésios 6:18. Deus também se agrada que nós, além de orarmos pela nossa vida espiritual, de colocarmos diante dele aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está enfrentando, Deus também ele se agrada quando a gente ora pelos nossos irmãos. Quando alguém chega para nós e pede oração, vamos valorizar esse pedido e vamos colocar diante do Senhor esse pedido do irmão ou da irmã que chega para nós e pede oração. Vamos colocá-lo diante de Deus como se fosse algo nosso, como se fosse algo que nós, mesmo que o problema não seja nosso, né, mas vamos colocar diante de Deus como se esse problema fosse nosso. E assim Deus ele vai se agradar da nossa atitude, vai se agradar daquilo que a gente está fazendo de coração, e tenho certeza que ele vai dar vitória. Vai dar vitória a você, vai dar vitória ao irmão que está precisando, que chegou para você e pediu oração, né? Então Deus ele se agrada dessa atitude também, que durante os nossos momentos de oração, durante os nossos momentos de conversa com ele, a gente não se lembre só de nós, que nós possamos também lembrar a Deus, que nós possamos também colocar diante de Deus as necessidades, as causas dos nossos irmãos. Esse texto nos lembra que devemos conversar sempre com o Pai, colocando diante dele tudo aquilo que há de mais íntimo e profundo no nosso coração, né? Então, também é outro ponto importante que esse texto nos lembra, né? Da importância de toda a sinceridade. Com Deus nós podemos ser os mais sinceros possíveis. Somente com Deus a gente pode ter a mais sincera das conversas, sem medo algum de confessar aquilo que realmente está em nosso coração, porque só Ele sabe interpretar, só Ele tem a sensibilidade, tem todo o conhecimento. Ele nos criou, Ele sabe de todas as coisas, então Ele vai saber ouvir e, acima de tudo, responder e chegar com providência na sua vida. Então não tenha medo de confessar, de colocar tudo aquilo que há no seu coração para Deus, porque se você tem restrição, se você sente às vezes vergonha de conversar com seu pai ou com a sua mãe sobre algum assunto, mas com Deus isso não existe. Coloque diante dele tudo aquilo com a maior sinceridade possível, a qual você nunca teve com ninguém, com nenhum amigo ou amiga, ou pai ou mãe. Mas Deus ele está pronto, Deus ele tem a solução para tudo que você esteja passando, tudo aquilo que está em seu coração. E não só Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas também Jesus, o próprio Cristo, ele deu o exemplo. Ele também ensinou que devemos orar, ele também ressaltou a importância da oração na vida cristã, e ele deu o exemplo, né? Ele ensinou as pessoas como a gente deve orar, usando também uma exemplificação, fazendo ele mesmo uma oração a partir do versículo 9, lá no livro de Mateus, né? Que ele faz a oração, que ele ensina como a gente deve orar através da famosa oração do Pai Nosso. Então Jesus, ele além de ensinar, ele também deu o exemplo, fazendo ele uma oração por nós, fazendo naquele momento um pedido a Deus por nós. Então ele não só ensinou, como ele também fez, dando exemplo, assim como o apóstolo Paulo. Lá em Mateus também, no versículo 26, sobre a oração, a gente encontra assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Senhor Jesus aqui, ele também fala mais uma vez sobre a importância da oração. Que a oração, se nós mantivermos sempre um momento ali de comunhão, de oração com o Senhor, ele também nos ajuda a permanecermos fortes espiritualmente, para que assim a gente possa ter discernimento sobre aquilo que devemos ou não fazer, né? O Espírito Santo, ele vai trabalhando através da oração, ele vai nos ensinando, ele vai nos moldando, e assim a gente vai fechando as brechas, né? Para que no momento em que as tentações, para que os convites
que não nos convém, convites que aparentemente possam ser bons, possam ser prazerosos, possam nos levar a lugares bons, mas às vezes esses convites, essas oportunidades que surgem para nós, principalmente nós jovens, às vezes não são da vontade do Senhor, não são coisas que agradem a Deus. Então, se nós estivermos ali perseverando, vigiando principalmente, né, e orando, nós assim podemos também fechar as brechas, né, para aquilo que eventualmente possa vir no nosso caminho e nos tirar da presença do Senhor. Então veja bem, irmãos, como é importante, né, que a gente valorize esse hábito, esse costume da oração nas nossas vidas. Precisamos seguir na caminhada, atentos ao que estamos fazendo e ao que está ao nosso redor, pois os convites para seguir por outras estradas são muitos, né, como eu havia falado para vocês. Reconhecer nossas fraquezas e pedir ajuda a Deus. Contar para Ele o que precisamos, pois o nosso Senhor sabe de todas as coisas. Então, através da oração, também é um momento da gente reconhecer as nossas fraquezas. E reconhecendo as nossas fraquezas, pedindo perdão a Deus, nós podemos nos libertar, né, dos nossos pecados. E assim, estarmos cada dia mais perto de ser mais como Cristo e menos como nós, como a nossa natureza humana pecadora, e assim agradando o nosso Deus. Hoje é tempo, né, de falar com Jesus, de pôr cura para este mundo, de renovo espiritual, avivamento, libertação, de se derramar na presença do Senhor, onde estiver, clamar pelo nome que é sobre todo o nome. Creia, busque, clame, pois é tempo de ir mais além do que você já foi na conversa com o Pai. Principalmente nesse momento que a gente está passando de crise no mundo inteiro, em que a gente está tomando todos os cuidados para que essa doença, né, para que esse vírus não avance, nesse momento de crise, aí então é que nós devemos nos colocar de joelhos perante o Senhor, clamar, pedir a Ele, pois Ele está com as mãos estendidas, Ele está atento às nossas súplicas, mas cabe a nós colocarmos, como eu já falei, a nossa fé em ação, suplicar, orar. Então, mais do que nunca, o tempo em que estamos vivendo hoje é um tempo de nos colocarmos diante do Pai, é um tempo de falar com Jesus, é um tempo de orar. Então, irmãos, eu espero que vocês possam refletir, continuar refletindo sobre essa mensagem, sobre a importância da oração, que nós possamos orar sem cessar, assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja naquele momento. Deus, Ele também nos exorta agora, para que a gente possa nos colocarmos a nossa vida espiritual, os nossos anseios e principalmente, né, que a gente possa pedir por esse mundo, né, pedir pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que eles possam ter o direcionamento divino, para que em breve tudo isso, toda essa doença, todas essas dificuldades possam passar. E agora eu quero convidar você aí, da onde você está assistindo esse vídeo, vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos adorar o Senhor com um hino que vocês da Mocidade de Alvorecer tenho certeza que conhecem, e assim matarmos um pouco a saudade dos nossos cultos, né? Vamos adorar a Deus nesse momento e que Ele possa receber, né, com alegria o nosso louvor e a nossa adoração. Que possamos cada vez mais nos colocar diante da presença de Deus e derramar o nosso coração diante dele. Aleluia. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei
E andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus, de dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar esta nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Ele está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Amém. Deus tem pressa em te usar, jovem. Então, não pare. Não pare, mesmo nesse momento de isolamento, mesmo nesse momento em que a gente não está indo para a igreja, mas continue com os seus devocionais, continue com a sua vida espiritual com Deus, pois Ele ainda tem um propósito com cada um de nós. Deus tem a solução para as nossas vidas, para os nossos problemas. E Ele, com certeza, se nós nos colocarmos diante dEle com esse propósito, em orar, em pedir a Deus, Ele chegará com providência e fará cessar todo este momento difícil, né, a qual não só a Igreja do Senhor, mas todo mundo está vivendo com essa pandemia. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus e até um próximo momento, um próximo encontro aqui. Amém? A paz do Senhor a todos.